Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Com a chegada do fim do ano, começa também a temporada de contratações temporárias, principalmente no comércio aqui de João Pessoa e como também em todo o estado. Mas aí algumas dúvidas permeiam o assunto. Será que os empregados temporários têm os mesmos direitos que os efetivos? Para tirar nossas dúvidas, e são muitas dúvidas, a gente convidou um especialista na área trabalhista, advogado, o doutor Paulo Maia. Tudo bom, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Gilson? Tudo Obrigado. jóia. Um prazer. Muito trabalho? Muito trabalho. Isso é bom, né? Isso é muito bom. É um bom sinal. E por falar em trabalho, como a gente falou no início aí, chegando no final de ano e os trabalhos temporários. Qual a diferença de trabalhos temporários para os trabalhadores que têm carteira assinada? Bem, Gilson, uma das coisas que precisa ser esclarecida para a população em geral é que o emprego da expressão trabalho temporário, ele admite duas conotações e duas subdivisões. Certo. Trabalho temporário, ele pode ser trabalho quanto à duração, né? Um trabalho temporário, ou seja, ele só é exigido em determinados momentos do ano e ele recebe o nome de contrato de trabalho por tempo determinado, quando, por exemplo, uma sapataria agora em dezembro, janeiro, fevereiro, precisa contratar mais vendedores do que o que ela tem, apenas para atender essa necessidade de final do ano. Depois, ela não precisa mais desses vendedores, ela pode continuar suas atividades com os vendedores normais. Então, após o fato motivador do trabalho temporário, esses trabalhadores temporários não serão mais necessários. E a empresa poderá desfazer o contrato, e isso é previsto na CLT de maneira muito tranquila, o contrato de trabalho por tempo determinado. Há uma outra modalidade de trabalho temporário também, Gilson, que é a de uma terceirização, regida por uma lei específica, a Lei 6.019 de 1974, que diz que quando uma empresa precisar também de trabalhadores para situações transitórias como essa, de acréscimo extraordinário de serviço, ou para substituir, por exemplo, um empregado que entra no gozo de férias, ou um empregado que entra no gozo de uma licença maternidade, ela pode contratar trabalhadores temporários, mas não diretamente, Gilson, mas por um meio de uma empresa de trabalho temporário. É uma forma de terceirização, repito, como falei, só que durante apenas 3 meses. Os trabalhadores temporários contratados por essa empresa de trabalho temporário não serão empregados das empresas que precisam deles, mas sim dessa empresa de trabalho temporário. Certo? Mas no frigir dos ovos, no final das contas, é a mesma coisa com relação à necessidade do trabalho. Uma das coisas que é importante esclarecer, que tanto na forma de uma maneira mais específica, na forma da terceirização, os empregados contratados por esta modalidade de trabalho temporário, terceirizado, eles têm os mesmos direitos que os empregados efetivos, inclusive o mesmo salário. Já aquele que é contratado por tempo determinado, mas diretamente pela empresa e não por uma intermediação, esses são obrigados, podem receber no máximo o salário da categoria, o mínimo. Já quem é contratado pela empresa terceirizada, pela empresa de trabalho temporário, terá direito a receber o mesmo salário dos funcionários para a qual ele foi a loja a qual ele foi contratado, ou a empresa. Quer dizer que é literalmente um contrato mesmo, né? É um contrato mesmo. Não, é o mesmo que o contrato dos 3 primeiros meses de experiência, é isso? Isso, exatamente. O contrato de experiência, Gilson, é um contrato de trabalho por tempo determinado. Só que a modalidade e a finalidade do contrato de experiência é outro. Como o próprio nome já diz, é submeter a pessoa a uma avaliação para saber se ela preencherá os requisitos da função pela qual o empregador necessita. Então ele submete a essa avaliação, que para não ser um critério subjetivo, de 1 ano, 6 meses, 8 meses, a lei estipula, olha, se você quer avaliar alguém, só pode ser por 90 dias, nem 3 meses são. E esse contrato de trabalho temporário, agora, do final do ano, que muitas vezes os meios de comunicação sempre divulgam, olha, está chegando o final do ano e as contratações de trabalho temporário estão começando. Então você tem que ver o seguinte, que tipo de contratação foi essa que se deu, Gilson? Se diretamente pela empresa, para você trabalhar lá, aí o nome não será trabalho temporário, será contrato de trabalho por tempo determinado, ou se a contratação se deu por meio de uma empresa interposta.
que é uma empresa de trabalho temporário. Aí sim, do ponto de vista do direito do trabalho, estaremos falando de um contrato de trabalho temporário. Mesmo assim, doutor Paulo, o senhor tem observado problemas na contratação entre o vínculo entre empregado e empregador? Não, inclusive é uma das modalidades muito utilizadas pelo mercado, largamente aceita, e uma das formas de inserção, inclusive para o primeiro emprego. Porque como é um trabalho de curta duração e de complementação às atividades econômicas normais da empresa, muitas vezes a exigência da experiência ela não é colocada. É preciso apenas que haja um pequeno treinamento para as pessoas que são contratadas de forma temporária e proporciona a inserção e também até mesmo a avaliação. E aí, nesse ponto, Gilson, ele se assemelha à experiência, porque acaba atingindo indiretamente a essa expectativa do empregador. Ele atinge duas finalidades. Ele supre a demanda que ele tem e ele também pode, entre aqueles trabalhadores temporários, avaliar aqueles que podem ficar em definitivo. Como muitos ficam, né? Como muitos ficam. Doutor Paulo, tem muita empresa, vamos dizer aqui no estado, que tem final de ano a cada 3 meses. Ou seja, contrata 3 meses, aí tira, aí chama outro. E assim vai. A cada 3 meses tem um final de ano. Isso é legal? Não, isso não é legal. Isso, inclusive, é uma forma fraudulenta de utilização dos contratos de experiência. E em razão desta desvirtuação dos contratos de experiência, a atual jurisprudência do direito do trabalho exige que o contrato de experiência seja anotado. E uma outra exigência que ainda talvez não chegue a vingar logo de imediato, mas é algo que se faz necessário, Gilson, para evitar esse desvirtuamento dos contratos de experiência, é uma motivação pela qual a pessoa não foi aproveitada. Ou seja, eu lhe contrato para você ser o entrevistador desta TV, deste programa, e no final dos 3 meses eu digo, olha, não deu, você não preencheu os requisitos. E lhe dispenso. E aí saio fazendo isso com outros empregados. Porque é mais vantajoso do ponto de vista econômico para o empregador? Porque ele não é obrigado a pagar uma multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, ele não é obrigado a pagar o aviso prévio e algumas outras tutelas que o direito do trabalho dá a quem é contratado por tempo indeterminado. Então, em razão disso, caso você fosse avaliado num contrato de experiência e não fosse aproveitado, eu teria que dizer, você não preenche os requisitos para apresentador, porque a sua dicção, a sua fluência e a sua empatia com o entrevistado não atinge os requisitos que eu espero de um apresentador, ou seja, uma motivação objetiva. E não dizer, você não atende os requisitos, para que o contrato de experiência não seja desvirtuado. E não faça como esse exemplo que você deu. A cada 3 meses, eu contrato uma pessoa por experiência, supro uma carência que eu tenho daquele posto de trabalho, mas não quero, primeiro, efetivar aquela pessoa, não é a minha motivação, e segundo, violar os direitos trabalhistas das pessoas que estão sendo contratadas por experiência. Doutor Paulo, o senhor, com a sua experiência, e eu, muito pouca, mas a gente já observou que na história do sistema trabalhista brasileiro, as mulheres sempre ficavam ao reboque, né? E até mesmo salário. Isso hoje acontece porque, digamos, tem um funcionário que faz a mesma coisa que a mulher faz e ela faz o mesmo que ela faz, mas os salários são diferentes. Isso acontece ainda hoje? Infelizmente, não sei por que cargas d'água, ainda há esse ranço machista no tratamento para com a mulher que trabalha. Nós já sabemos hoje que a mulher ela tem amplas e a mesma condição de desempenhar todas as atividades que os homens, em igualdade de condições e até mesmo, evidentemente, em condições melhores. Não há mais essa avaliação de que a mulher é uma pessoa inferior, uma questão antropológica e cultural que hoje em dia não se faz mais como justificar na atual estrutura das sociedades. Mas, Gilson, o que você falou é verdade. As mulheres, estatisticamente, é uma prova, inseridas no mercado de trabalho, elas chegam a ganhar 30% menos do que os homens na sua remuneração, mesmo desempenhando o mesmo papel que os homens. E pasmem, telespectadores, esta disparidade remuneratória das mulheres se dá em todos os segmentos, tanto nas que trabalham em níveis mais elementares, como nas mulheres que ocupam postos de direção. A única diferença, Gilson, é quando a mulher ocupa a presidência da empresa, que aí, nesse caso, o salário é igual ao dos homens. Mas mesmo cargos de diretoria e cargos de segundo escalão ou cargos mais elementares, a mulher desempenhando o mesmo papel ganha 30% menos do que o homem.
Creio que isso é uma mudança que vai ser de lenta modificação, mas o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, está procurando fazer campanhas que modifiquem uma mentalidade. A CLT, ela tem dispositivos que visam tutelar essa discriminação odiosa em relação à mulher inserida no mercado de trabalho, para que ela possa, de fato, gozar aquilo que é dela por direito. Ter o mesmo tratamento, porque ela tem a mesma capacidade e a mesma dignidade que os homens. Doutor Paulo, e numa rescisão, e a pessoa chega até a entrar na justiça, às vezes de fato, para conseguir obter aquela indenização que poderia conseguir se fosse um homem. Isso também acontece? Acontece, e caso se prove. E aí nós já estaremos tratando de uma expressão técnica para o direito do trabalho, que é a questão da equiparação salarial. Se a mulher, entrando com uma reclamação trabalhista para reivindicar este tratamento anti-isonômico na sua remuneração, ou até mesmo em relação a outras coisas, que aí ela poderia pleitear um dano moral caso ela tivesse um comportamento discriminatório pelo empregador. Mas no que diz respeito à remuneração, uma mulher que recebe 30% menos do que um homem, quando ambos desempenham na mesma empresa, na mesma localidade e com outros critérios, a mesma função que ele, e recebe menos. Ela, comprovando, obviamente, esta situação de maneira objetiva, numa ação trabalhista, ela terá direito a receber esta diferença, e em relação a todos os outros créditos que, por acaso, lhe foram vilipendiados, que lhe foram lesados durante o período do contrato de trabalho. Doutor Paulo, ainda voltando ao assunto do contrato temporário, com relação às pessoas que trabalham numa loja e de repente ganham o salário fixo e também as comissões, a pessoa que vai ser contratada temporariamente também tem os mesmos direitos com relação às comissões ou não? Exatamente. Ela possui os mesmos direitos quanto à modalidade do pagamento, né? Quanto à questão da comissão. Agora, quando a pessoa ela é contratada por tempo determinado, aí é algo que pode se estabelecer. O empregador, ele pode estabelecer o pagamento fixo também. Entendeu? Porque cada contrato tem uma modalidade diferente. Já compensando as comissões. Já compensando as comissões. Porque a rigor, Gilson, ele só não pode pagar menos do que o salário mínimo daquela categoria ou do salário mínimo fixado numa lei. Mas ele pode fazer com você parte em dinheiro e parte em comissões, apenas em comissões ou apenas em salário fixo. Não há uma obrigatoriedade para ele estabelecer o mesmo sistema remuneratório obrigatoriamente para cada empregado, a não ser que isso seja estabelecido numa lei ou em um acordo coletivo ou em uma convenção coletiva de trabalho. Cada contrato pode ter seu sistema de remuneração diferenciado um do outro. Qualquer empresa pode fazer esse tipo de contrato? Qualquer empresa pode fazer esse tipo de contrato. De trabalho temporário ou por tempo determinado. Certo. E o que tem que rezar lá no contrato? O que tem que rezar no contrato por trabalho por tempo determinado é o tempo estipulado ou o tempo preciso, que é o contrato por termo prefixado, caso seja um contrato de trabalho por tempo determinado, ou apenas para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, o período, não de maneira específica. O contrato pode ser anotado na carteira, caso seja contratado diretamente pelo empregador. Caso ele seja trabalhador temporário daquela empresa de intermediação, a sua carteira já estará assinada pela empresa de intermediação, quer dizer, ele é um empregado da empresa, apenas presta serviço para esses tomadores por tempo determinado, por temporário, e basicamente é isso. Quanto aos direitos trabalhistas e quanto à função, isso já é estipulado no próprio ato da contratação, e pode ser tanto verbal quanto escrito, porque a CLT permite que as contratações por tempo determinado, quando não de experiência, possam ser verbalmente pactuadas. Quer dizer, é chamado, me parece que é a revelia, é isso? Não. É o contrato verbal, né? Verbal, né? É. Doutor Paulo, e aquela empresa que gostou daquele funcionário temporário, mas que vai ter que estender um pouco a promoção da loja, ele não vai usar de má fé, mas ele pode dizer assim, olha, aqui acabou o contrato, vamos fazer um outro contrato? Pode? Ela tem que obedecer alguns critérios, Gilson. A primeira é a seguinte: caso o contrato de trabalho tenha sido por tempo determinado para atender aquela situação apenas dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, acabando essa necessidade transitória e não havendo uma nova necessidade transitória em seguida, que é possível isso ocorrer, esta contratação não pode mais ser por tempo determinado.
ela já tem que ser definitiva, por tempo indeterminado. Mas digamos que houve uma feira, um congresso que vai vir, ou uma atividade na qual a cidade vai receber um grande volume de turistas, ou que haverá novamente um novo acréscimo extraordinário de serviço, diferente do final do ano. Aí sim pode ser feita uma nova contratação por tempo determinado. Mas se essa nova condição superveniente não for excepcional, que legitime essa contratação por tempo determinado, aí não. Ele tem que contratar por tempo definitivo. E para o contrato de trabalho temporário, aquele que é contratado por uma empresa interposta, a Lei 6.019/74 diz, Gilson, que um mesmo trabalhador só pode ser contratado por no máximo 3 meses. Salvo essa condição, ele não pode ser contratado novamente. E aí eu lembrei do Paulo com relação ao Vale Transporte, Vale Alimentação, outros subsídios também são garantidos também para a mesma pessoa? São garantidos para a mesma pessoa, seja estabelecido em convenção coletiva ou em alguma lei específica. Basicamente, Gilson, os direitos trabalhistas elementares, como férias, 13º, depósito FGTS, repouso semanal remunerado, folga em feriados, tudo isso é de obrigatória observância pelo empregador, tanto para o trabalhador temporário fornecido por uma empresa interposta, como o contratado por tempo determinado. Os direitos trabalhistas elementares são de obrigatória observância. E eu quero chamar a atenção aqui que alguns alunos meus da graduação chegaram para mim e disseram, professor, eu fui contratado por experiência e a pessoa para quem eu fui contratado disse que durante o período de experiência eu não receberia salário, porque era só experiência. Isso é certo? Eu digo, não, você acabou de ser lesada, né? Acabou de ser enganada, porque o contratado por experiência tem os mesmos direitos trabalhistas, salário mínimo, 13º e férias. Obviamente será proporcional, né? Lógico, é. Mas os direitos trabalhistas são os mesmos. Tanto os normais, como aqueles que são peculiares àquela determinada função e que estejam estipuladas em acordo, convenção coletiva ou em lei específica. Interessante. O senhor falou sobre o 13º, também tem que ser calculado a quantidade de meses, no caso 3 meses. É isso mesmo. Curioso, viu? As férias também, o texto de férias também, os depósitos FGTS eram dos 3 meses. Dá mesmo. O tempo de trabalho, o tempo dos direitos. Doutor Paulo, quais os tipos de reclamações que chegam ao seu escritório? Os mais comuns, problemas de empregados com patrões. Gilson, de um tempo para cá, eu sinto um aumento crescente nos problemas de acidentes de trabalho, também assédio moral, que eram situações até mesmo vivenciadas anteriormente, mas que as pessoas não tinham consciência de que isso estava ligado ao trabalho e que era de responsabilidade do empregador. Eu já sou advogado trabalhista há 20 anos. Antigamente, as reclamações trabalhistas versavam basicamente sobre férias, 13º, ou seja, aquelas questões mais elementares do direito do trabalho. Também, né? Insalubridade. Mas, de um tempo para cá, o empregado ele está buscando a tutela, a proteção, em determinados aspectos que são inerentes à relação de trabalho e que ele não conhecia. O assédio moral, que é a exigência, a submissão a metas escorchantes, a humilhação por não atingimento dessas metas. O assédio sexual não é uma coisa muito comum, mas já se procura. E a questão das consequências que o trabalho pode provocar na saúde física e mental do trabalhador, que é algo que na CLT já está há longo tempo. Há um capítulo na CLT que cuida da segurança e medicina do trabalho, Gilson, e que diz que é dever do empregador proporcionar ao empregado um ambiente de trabalho rígido, ou seja, saudável, e deve também ser responsável em submeter ao empregado a constantes exames para verificar se a sua saúde não está sendo agredida pelo ambiente de trabalho. Isso é algo que está sendo se acentuando nas reclamações trabalhistas e que muitos empregadores veem nisso uma forma de perseguição da Justiça do Trabalho, mas não é isso.
é a proteção do ser humano na condição do trabalhador. Não é vendo o empregador como um vilão e querendo tirar dele dinheiro. É uma visão distorcida. É a proteção de uma pessoa que de repente ficou lesionada para o resto da sua vida, porque trabalhou a vida toda como caixa de um banco e seu braço hoje não consegue mais ter a mesma força e fazer as mesmas coisas de antes. É um técnico em radiologia que adquiriu uma doença ou um câncer por conta da exposição à máquina de raio-x. Né? Então são essas coisas e muitas outras. O motorista que pegou problema na coluna de tanto ficar sentado durante várias horas no dia dirigindo. Então essas questões, antigamente o empregado nem sequer sabia que era de responsabilidade do empregador criar meios para que ele não ficasse doente. E muitos empregadores hoje não sabem nem o que é PCMSO, PPRA, que são programas que visam estabelecer na empresa mecanismos de proteção à saúde do empregado e que o empregador crie na empresa um ambiente que seja saudável para o empregado. Então, hoje em dia, as reclamações trabalhistas e as reclamações dos empregados, basicamente, elas estão sendo acentuadas nesses aspectos. Em muitas ações trabalhistas, o empregado, ele sempre, mais no passado, não sei agora, usava muito aquela de insalubre, né? Não, trabalhava numa área insalubre e tal, e isso rendia um dinheiro a mais na sua rescisão, né? No final. Isso ainda acontece hoje? Como é que é isso? Acontece, tanto a insalubridade quanto a própria periculosidade. O que não acontecia antes era o empregado pedir a insalubridade e a periculosidade, dizer que tinha ficado doente e não pleitear as devidas reparações por conta dessa doença, quando no máximo um dano moral. Né? Então essas questões de insalubridade e periculosidade, elas continuam existindo no direito do trabalho, nas reclamações trabalhistas, porque ainda há uma certa parcela de empregadores que veem o empregado como um objeto e não como uma pessoa. Não são todos, óbvio, mas aqueles que ainda têm essa mentalidade de enxergar o empregado como esse computador, como essa câmera, elas ainda permanecem. E para estes, que são os empregadores litigantes habituais, a Justiça do Trabalho deverá procurar fazê-los demover e entender que o ambiente de trabalho deverá ser um ambiente bom para ele e também para o empregado. Como é hoje, qual é a demanda hoje, a procura nos tribunais com relação ao trabalho? Aumentou ou diminuiu nos últimos anos? No nosso estado da Paraíba, as reclamações trabalhistas, elas mantêm-se estáveis. Apenas o que muda com relação à quantidade dos processos é a questão do que é pleiteado. E as ações trabalhistas, elas observam um aumento ou uma diminuição, obviamente vinculados à atividade econômica do local. Quando a atividade econômica ela é pujante, quando a economia está aquecida, obviamente as demandas trabalhistas sempre aumentam, porque aumentam também os postos de trabalho, aumentam as contratações e, por uma questão até natural, também os litígios, né? Então não há uma razão matemática em determinar o que vai elevar ou diminuir as reclamações trabalhistas. Isso deve ser observado em razão da localidade onde a Justiça do Trabalho está situada. Por exemplo, o número de demandas aqui proporcionalmente vai ser muito maior do que na vara do trabalho de Itaperuá, e a da vara de trabalho de Guarabira vai ser maior do que a de Areia, e assim vai. E a da de São Paulo vai ser muito maior do que a daqui vai ser muito maior do que em outro estado, cuja atividade econômica seja menor. Empresas que não depositam, que geralmente eu já vi casos que o empregador não depositou o PIS. Como é que deve isso ser evitado? O funcionário tem que ficar sempre observando algum documento, como é que é isso? O empregado, ele pode acompanhar a regularidade, e é um dever dele, um dever e um direito. Ele pode acompanhar a regularidade não só do PIS, como também do FGTS e do INSS. O FGTS, ele pode, na Caixa Econômica, obter o cartão do cidadão, e ele vai saber se o seu FGTS está sendo depositado normalmente. Uma das coisas que poucos empregados fazem, e que eu percebo, é saber se o empregador está depositando o seu INSS. Essa semana mesmo, um vigilante me procurou e ele me mostrou o extrato do INSS dele, Gilson. Ele já é empregado dessa empresa há 5 anos
E ele teve a curiosidade de ir num posto de INSS com o PIS dele e procurar saber como é que estava o INSS. E ele teve a infeliz surpresa de descobrir que em 5 anos como vigilante, com carteira assinada, a empresa não recolheu nenhum mês de INSS. E o que é que isso significa? Significa que ele, quando for se aposentar, ele terá um prejuízo no valor da sua aposentadoria. Ele vai ter tempo de serviço, mas não terá contribuições efetuadas. E eu quero até me corrigir, não eram 5 anos, eram 7 anos. E desses 7 anos, Gilson, ele já não vai poder pedir da empresa 2, porque o tempo de prescrição é de 5 anos. Então, muitos empregados, por mais que eles estejam ainda informados, mas é preciso que eles saibam que você pode ir em qualquer posto do INSS, inclusive próximo à sua casa, levar o número do seu PIS e dizer, olha, eu queria saber como estão as minhas contribuições previdenciárias. Aquelas que o meu empregador é obrigado a fazer. E outra coisa, Gilson, ela ainda desconta do seu salário 8% ou 11%, que é obrigação para contribuição previdenciária. Quer dizer, nesse caso, ele descontou do salário dele 11% e não repassou para o INSS, ficou com o dinheiro. Então, essas informações, o empregado, hoje em dia, ele pode obter indo a essas instituições e depois até mesmo acompanhando pela internet. Doutor Paulo, me tira aqui uma dúvida. Recentemente, muito recente, semana passada, uns amigos disseram que o governo federal estaria ressarcindo ao trabalhador um valor do PIS de 2010, inclusive citando um 0,800. O senhor tem conhecimento disso? Isso procede? Isso procede, mas não é nem só em relação a 2010. Todo ano, os empregados que eles obtêm uma determinada faixa salarial, eles têm direito ao saque do abono do PIS no ano seguinte para receber. Hoje é limitado a um salário mínimo e meio. Todo empregado receberá, desde que tenha carteira assinada e que seu empregador o tenha cadastrado no sistema do PIS. Ele fará jus ao recebimento desse abono no ano seguinte ao exercício anterior trabalhado. Muito bom. Quer dizer que procede? Procede. Procede. Não é um ressarcimento, não. Como é que nós podemos falar do abono do PIS? É uma verba que é assistencial, que não é paga pelo empregador, ele já contribui para isso, e que o governo federal anualmente proporciona a essa faixa de trabalhadores o recebimento desse abono. Não é um ressarcimento, é o pagamento de algo que é previsto em lei, inclusive. Doutor Paulo, com relação ao trabalhador que não tem carteira assinada? O trabalhador que não tem carteira assinada é uma das manchas trabalhistas, é aquele que está Faz na tempo margem, isso, né? que está na informalidade. Eu reconheço que ainda há no nosso país uma onerosidade para o empregador que procura formalizar um contrato com o empregado. Ele tem, de fato, alguns custos que poderiam ser minimizados, principalmente, Gilson, do pequeno empregador, que é quem contrata 80% da mão de obra do nosso país, são de pequenas e médio empresas. Para essas, deveria haver um tratamento tributário diferenciado. Proporcional, né? Proporcional, que os permitisse contratar empregados de forma regular e formal. Sabe por quê, Gilson? Porque um empregado que é contratado mesmo sem carteira assinada, ou com a carteira assinada, mas sem estar cadastrado na Seguridade Social, essa pessoa simplesmente não existe. Se um empregado que tem a carteira assinada, mas que ele não toma o cuidado de saber se o seu empregador o cadastrou no PIS, no CAGED, caso ele tenha um acidente de trabalho, esse funcionário mesmo, caso ele tenha um acidente de trabalho, e ele vá requerer ao INSS o auxílio-doença, ele não irá receber, porque ele não existe para a Seguridade Social. Quando ele for sair do emprego, ele não vai receber seguro-desemprego, porque ele não existe no sistema da Seguridade Social. Ele existe como pessoa, mas não como trabalhador regular, cadastrado nos sistemas trabalhistas do nosso país, ou seja, da Seguridade Social. Por culpa da empresa. Por culpa da empresa. Meu Deus. E tem muitos casos assim, viu? Ainda existe uma quantidade muito grande. Doutor Paulo, nesse finalzinho de programa, pode deixar seus contatos aí, fica à vontade, e-mail, Orkut, Facebook, pode ficar à vontade. Não, Gilson, eu quero apenas agradecer o convite que me foi feito
Para mim, eu entendo que todo profissional ele tem um compromisso social em proporcionar de forma gratuita para a sociedade meios que permitam que a cidadania seja exercida de forma plena, porque a nossa Constituição garante inúmeros direitos aos seus cidadãos, direitos que são dele, mas ainda há uma ignorância quanto a esses direitos. E um cidadão que não conhece seus direitos, ele exerce sua cidadania de forma relativizada, de forma imperfeita. E ele nem sequer pode exigir o que não sabe que tem. Então é um dever de cada profissional permitir a acessibilidade a estas informações, não é? Então eu sugiro apenas a cada telespectador que está me assistindo que quando você for lesado, procure um profissional de sua confiança e procure um profissional qualificado para aquela área. Muitas pessoas confundem advogado trabalhista com previdenciário. A advocacia ela tem, como a medicina e como qualquer outro ramo, as suas especialidades. Procure alguém que você sabe que é honesto, que é de fato um profissional comprometido, não é um mercenário, para que você possa receber a tutela dos seus direitos. Sou professor de Direito do Trabalho também do Centro Universitário do Unipê e sou advogado trabalhista. E estou à disposição para a Câmara Municipal de João Pessoa, a quem parabenizo por esse programa, pela iniciativa de proporcionar a divulgação. A você também, que é um apresentador que sempre está comprometido com a comunicação social e com causas dessa natureza. Você está de parabéns por isso. E o meu agradecimento a toda a comunidade jurídica de João Pessoa, a toda a cidade de João Pessoa, que muito amo. Muito obrigado. Ok, obrigado, tudo de bom. Felicidades. A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima.